Deus, aleluia, Jesus. Meu Deus, que alto. Coloca pra mim, por favor, Cânticos 2:2 e pode deixar, por gentileza, eu vou pedir pra você colocar em alguns versículos no decorrer, por favor, Biel. Tu és fiel, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és santo, Jesus, e não há outro, Pai. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Irmãos, alguma vez você já se perguntou o porquê que uma rosa ela tem espinhos? Eu trabalhei em uma floricultura por 7 meses e ali eu aprendi de tudo um pouco. E eu comecei a fazer buquê, eu comecei a receber rosas, né, flores também, mas as flores que a gente recebia já vinha no vaso, mas as rosas não. A gente recebia elas enrolado no papel alumínio, né, amarradas aqui também no talinho dela. E uma coisa que eu fui percebendo no decorrer é que as amarelas e as rosas da cor de rosa eram as que mais tinham espinhos. Só que a diferença dela para a vermelha é que a amarela, o espinho dela acabava sendo mais grosso. E a minha mão voltava de lá toda machucada. A minha mão, as minhas 2 mãos. Eu machucava direto, porque eu ainda não tinha aprendido como segurar, né. Depois eu fui aprendendo, diminuir um pouco os machucados, mas aí eu aprendi a segurar a rosa por aqui, aí eu pegava a ferramenta, colocava aqui e puxava esses pis. E aí eu puxava ela assim, ó, tinha um negocinho que tem 2 pontas assim, parece um pegador de macarrão, sabe? Só que ele tinha uma aberturinha pra cá, aí eu puxava pra cá, foi assim. Às vezes eu queria, puxar com força pra sair de uma vez todos os espinhos. Saía, só que danificava a rosa. Então assim, eu tinha que pegar de um jeito onde eu puxava, colocava força, mas eu não poderia colocar tanta força, porque quando eu puxava, acabava estragando o talo da rosa. E eu fiquei me perguntando: "Mas por que que uma rosa que é tão bonita, ela tem espinhos? Por que que a gente, como filho de Deus, passa por tanta coisa difícil, né?" Você já se perguntou por quê? Só que hoje falando com o Senhor me disse: "Começa a agradecer pelos espinhos que você tem vivido. Começa a agradecer pelos espinhos que estão em você." Aqui em Cantares, né, diz assim: "Qual o lírio entre os espinhos, tal é o meu amor entre as filhas." Um lírio que tem uma essência, uma fragrância inconfundível, e aqui ele está fazendo uma metáfora, né. Esse lírio dentre os espinhos, assim é a minha amada. E aí eu fui pesquisar algumas coisas e eu descobri alguns pontos importantes e bem interessantes. Por que que as rosas têm espinhos? Você sabia que a rosa ela tem espinho para proteção? Aí vamos pegar agora pela fala de Paulo. Paulo diz assim, né, que ele pediu 3 vezes para que Deus tirasse o espinho dele na carne. E o Senhor disse assim: "Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza." Paulo estava pedindo para Deus tirar, mas Deus estava dizendo que só a graça dele era o suficiente. E hoje eu vim aqui para te dizer que os espinhos que o Senhor permite que nasçam junto com a rosa, eles nascem para proteção. Então hoje eu quero que você olhe para aquilo que você diz que é um espinho na sua vida, um espinho na carne, e que você agradeça por ele, porque ele nos protege de nós mesmos às vezes. Paulo disse que aquele espinho foi colocado na carne dele para que ele não se vangloriasse em tamanhas revelações que ele tinha. Ele subiu até o terceiro céu, ele viu coisas extraordinárias, mas coisas que Deus não permitiu que ele falasse, porque um espinho foi colocado na carne dele que impedia ele de fazer isso. Então você entende que os espinhos que o Senhor permite que estejam em nossa vida são para nos proteger do orgulho, da arrogância, da prepotência, da altivez, porque em algum momento isso vai aflorar, mas o Senhor diz que o espinho é para nos proteger.
E nesse estudo ele fala que o espinho ele tem um papel de proteção contra predadores. Por exemplo, se tiver animais como cabras, coelhos, eles vão evitar de comer o caule das rosas porque elas têm espinho e podem se machucar. Agora analisa comigo. A Bíblia diz que Davi ele falou que como a corça suspira ou anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O cervo, ele inala um odor tão forte que só mergulhando, submergindo em água, é capaz de tampar esse cheiro. E o interessante é que esse cervo, ele corre para ele encontrar as fontes das águas. E ele precisa mergulhar por completo para que a água tampe ou ofusque aquela essência que ele exala tão ruim, para que os predadores não se aproximem e não façam mal a ele. Então, assim como a rosa que tem um espinho para se proteger, nós precisamos mergulhar no Senhor, chegar a um nível com Deus tão profundo, aonde Satanás não vai ter aonde me atacar, porque eu estou protegida por ele. A Bíblia fala, né? Buscai o Senhor, o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero que todas as coisas me sejam acrescentadas, mas eu não quero buscar o reino do céu e a sua justiça. Sabe quando foi que as revelações mais extraordinárias foi revelada? Foi no pior momento e na pior fase, no pior ambiente que se pode imaginar. A Bíblia diz que Jeremias ele tinha acabado de ser espancado. Ele foi chicoteado, melhor dizendo, num tronco, e depois ele foi colocado no pátio da guarda. Ele estava numa prisão. E dentro dessa prisão o Senhor falou para ele assim: Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele foi espancado, chicoteado, estava machucado, estava preso pela segunda vez. E ali o Senhor está dizendo: se você clamar, eu vou te responder. E ainda vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Então comece a olhar para o cenário que você está, para o momento que você está passando, para aquilo que você está vivenciando, como um cenário onde o poder de Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Aonde começa a olhar para aquilo que você está falando, Deus, está doendo, está machucando. Tenha maturidade no Senhor para agradecer por isso. A Bíblia fala assim, né? Unge a minha cabeça com óleo, né? E o meu cálice transborda. Mas ele fala assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava dizendo assim que para a mesa a gente coloca inimigo, que na nossa mesa a gente precisa colocar sentado todos aqueles que a gente diz que é inimigo, né? Porque a gente só tem um, Satanás e seus demônios. Aquelas pessoas que se opõem a você, ao seu ministério, a palavra de Deus que há em você, o Espírito Santo que há em você, o Senhor está te ensinando nessa noite. Faz uma mesa e coloca eles para sentar. Porque vai ser nesse momento, nessa ocasião, aonde o óleo de Deus que há em você vai transbordar. E não vai transbordar só sobre você. Você entendeu que quem você colocou assentado à mesa? Quando a gente ganha a maturidade do Senhor, para fazer se assentar à nossa mesa, para a gente ter comunhão com pessoas que se opõem a nós, ao Espírito de Deus que há em nós, aquilo que o Senhor tem, pessoas que não acreditam na mudança de Deus. Porque a gente vivencia dentro de casa pessoas que vão te olhar e não vão acreditar que você mudou. Você só vive disfarçada. Agora que você é crente, tem pessoas que não vão acreditar. Mas e aí? O que eu vou fazer? Eu vou sentar e me lamentar? Vou parar de fazer? Não. Eu vou chamar e vou falar para eles se assentarem à mesa. Porque no momento da oposição é que Jesus faz transbordar o óleo que já há sobre você. Você entende que Jesus só faz transbordar algo que eu já carrego? Jesus falou
por meio desses salmos que unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi, ele entendeu que aqueles inimigos, supostos inimigos, pessoas que ainda não acreditam no Senhor, pessoas ignorantes, pessoas amarguradas, pessoas que foram um dia como nós perdidos, pessoas que estão em trevas, pessoas que não sabem que são filhos de Deus, pessoas que ainda não conhecem o Senhor como a gente conhece, também precisa ser transbordado e alcançado pelo óleo da unção. Que nós possamos ser como Davi e pedir para o Senhor preparar essa mesa. Melhor, pedir para o Senhor dar-nos estratégia, sabedoria de preparar essa mesa e chamar todo mundo para sentar. E vai ser nesse momento, irmão, no momento que você não espera, mas por causa da sua atitude de preparar uma mesa e chamar essas pessoas para sentarem, buscar a comunhão com eles mesmo sabendo que eles não querem. Porque tem pessoas assim, que você quer ter comunhão, mas elas não querem, deixam bem claro, eu não quero estar com você. Mas e daí? Eu vou insistir. Jesus não insistiu com a gente? Jesus não teve misericórdia da gente? Jesus, ele teve. Por que que eu não posso fazer isso pelo meu próximo? Glória a Deus, aleluia. O espinho na rosa, ele também existe para dar para a rosa apoio e fixação. Então, tudo aquilo que a gente passa no decorrer do nosso dia, com pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, parentes, tudo aquilo que eu olho e falo assim, é ruim, eu não aguento mais passar por isso. Jesus, eu não aguento mais passar por isso, é sempre a mesma coisa. Começa a agradecer por esse espinho que Jesus colocou na sua vida. Seja algo, seja uma situação, ou seja uma pessoa, não sei. Jesus, eu quero ser a primeira, Senhor, a te agradecer por esses espinhos, Pai, que me fazem ter raiz e me fazem permanecer de pé. Senhor, eu quero ser a primeira, Jesus, a olhar, Senhor, e dizer graças, Pai. Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esses espinhos que me fazem ter apoio, fixação e ter raiz em Ti, Senhor. E os espinhos na rosa, eles servem para trazer apoio e fixação. Então hoje, quando eu olhar para uma situação ruim, eu vou olhar e vou dizer, Jesus, obrigado, porque vai ser através desse espinho, Senhor, que eu vou ter proteção. O Senhor vai me proteger contra tudo que vai vir de mal contra mim e contra mim mesmo, naquilo que eu quero, para que eu viva o que o Senhor quer. E o Senhor vai me trazer apoio, Jesus. Eu vou ter apoio para firmar os meus pés. Assim como existem Moisés neste lugar, existe Arão e Ur para sustentar Moisés. Moisés, ele era o libertador do povo. Moisés era a resposta de oração para um povo que estava clamando por causa da escravidão. Jesus ouviu, Jesus disse, eu sei, ouvi, conheço todas as suas dores e por causa disso eu desci para livrá-los. Só que Deus não desceu, mas ele enviou alguém. Moisés precisou ser escondido quando nasceu. Quantas vezes a gente se sente assim escondido? Por que sempre eu? Por que quando é na minha vez as pessoas não comemoram comigo como eu gostaria? Não sei. Por que quando é na minha vez as pessoas se afastam em vez de se aproximar? Por que quando é na minha vez eu perdo em vez de ganhar? Não sei. Sabe aquelas perguntas que a gente se faz por várias situações? Por que quando é na minha vez as pessoas não se importam? Moisés, ele era tão extraordinário que ele precisou ser escondido por 3 meses. Mas o ato de ser escondido era para ser protegido. E às vezes nós queremos que as pessoas nos vejam, que as pessoas reconheçam, ó, Deus é na sua vida. Ó, aquela palavra que você falou, falou comigo. Teve vezes que eu falei, Deus, pra que eu vou me mostrar? Eu nunca vejo nada acontecer. E, Deus, pra que eu vou cantar? Eu só escuto a sua voz e é bonita, mas não é isso que eu quero ouvir, Deus. Eu quero escutar que as pessoas foram tocadas, foram curadas e transformadas por ti. E não é isso que eu ouço. E se eu não ouvir por todos os dias da minha vida que a palavra que eu lancei aqui alcançou um coração aí? E aí?
Eu vou deixar de fazer? Não, eu vou continuar fazendo. Porque o Senhor sabe como nós somos e como nós vamos reagir. Você sabia que um elogio ele derruba mais do que uma crítica? Alguém bater palma e reconhecer Jesus na sua vida, se você não souber lidar com isso, se seu orgulho não for tratado, você acaba cedendo aquilo. E o Senhor, Ele nos conhece, o Senhor sabe quem nós somos. E que possamos olhar para esses espinhos, para essas dificuldades e dizer assim: Jesus, obrigada, porque vai ser através disso que eu vou ter apoio, que eu vou ter raiz, que eu vou ter estabilidade, Senhor. E o espinho na rosa, ele também serve para reter a água. Como assim? Quando as rosas chegavam, que os fornecedores traziam para a loja, ela chegava enrolada no papel alumínio e amarrada aqui no calho e aqui. A primeira coisa que eu fazia, ela chegou, eu vou tirar o papel alumínio e aí eu vou separar e vou limpar rosa por rosa, tirando os espinhos. Depois, eu vou cortar um pedacinho do talo dela, vou encher a, a gaveta da geladeira com água até em cima e aí eu vou colocar as rosas. Só que as rosas duravam mais quando elas tinham os espinhos. Porque no momento que a gente tirava, as rosas já começavam a ficar ruins. A gente colocava ela na água, colocava. Mas depois que a gente tira a rosa de lá, para poder fazer um buquê e tal, não sei o que lá. Porque assim, no buquê envolve várias coisas. A gente vai formando ele, vai dar forma para ele e a gente enrola ele. Mas quando a gente enrola ele e colocava ele na água, porque o talo estava muito pequeno para poder ser um buquê que se segura assim bonitinho, né, assim, ele não alcançava a profundidade da água. E o espinho na rosa, ele serve para reter água. E aqui no estudo fala assim: apesar de não ser a função principal, os espinhos podem criar pequenas sombras no caule e reduzir um pouco a perda de água pela evaporação. Então, os espinhos em nossa vida, eles servem para que a gente retenha aquilo que Cristo semeou em nosso interior. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, né? E além de recebermos, nós precisamos reter aqui dentro. Eu não posso ouvir por aqui e soltar por lá, não. Eu preciso ouvir e que aquilo gere em mim algo que eu retenha, que eu guarde. O salmista ele diz assim: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Então, se ele escondeu, é porque ele está retendo. E as situações difíceis, os mal entendimentos ou as não compreensões, por que, que eles não entendem o que eu falo? Ou eu não falo direito, ou eu não sei falar, ou eu falei o que não deveria, ou Jesus está usando isso para moldar o meu caráter. Jesus, ele usa as situações difíceis para moldar o nosso caráter. Jesus usa as situações difíceis para nos mostrar o que está aqui dentro. Jesus nos faz expor o que eu tanto tento esconder para que eu seja curada. Tem coisas que eu não consigo falar. Se não consegue falar é porque está ferido. Tem coisas que eu não consigo dizer. É porque está ferido. E Jesus, ele usa os espinhos para nos trazer proteção, para nos dar apoio, fixação, para nos fazer reter a água. Mas tudo isso, porque os espinhos eles vão sufocando. Mas Jesus vai nos espremendo, usando as situações do dia a dia, para nos fazer gerar a essência inigualável que ele tem para nós. Jesus precisa nos levar ao extremo. Jesus precisa desestabilizar as nossas emoções para nos mostrar que a gente não é equilibrado. Jesus nos faz ir à loucura por causa de uma palavra, Simone, para que ele nos mostre que eu não tenho equilíbrio. Eu escutei uma palavra e eu já desmoronei? Ou eu só escondi que eu sempre desmoronava por causa de palavras, porque eu ainda sou afetada por elas. Jesus, ele nos faz expor
tudo aquilo que nós precisamos de cura. E Jesus, ele usa as situações difíceis. João Batista, ele era alguém onde Jesus falou assim: nunca existiu homem tão grande como ele, nascido de uma mulher. O próprio Jesus estava falando isso de João Batista. Mas ele estava dizendo assim: Senhor, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E isso é sensacional, porque João, ele era aquele que batizava, João era aquele que ministrava a palavra, e quando os fariseus se aproximavam, ele falava: raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele direcionava essa mensagem aos fariseus, porque ele sabia como era o coração deles. Mas quando os profetas escreveram acerca de João Batista, ele é conhecido como a voz do que clama no deserto. Ainda que dessa situação, dessa circunstância, dessa luta, dessa prova, não te sobre nada, você ainda vai ser conhecido como a voz do que clama. Ainda que essa situação te custe tudo que você tem, ou tudo que você acha que é, porque as situações não definem quem nós somos, mas nós definimos quem nós seremos por causa dessas situações. Ainda que te reste para você, você fala assim: Jesus, já ele não restou nada, restou sim a voz. A voz do que clama. Aonde? No deserto. Quando você olhar e dizer assim: já ele não sobrou nada, o Senhor vai te fazer lembrar que você é a voz. E é a voz, não que ecoa o que quer, mas é a voz daquele que está clamando no meio do deserto. Jesus não gosta de te ver sofrer, mas ele usa situações difíceis para forjar em você o reino dele, a palavra dele, a revelação dele. Paulo estava dizendo assim, ele estava preso e estava dizendo assim, que isso aconteceu para que o evangelho tivesse progresso. Eu estou preso, mas isso aconteceu para que o evangelho desse continuidade. José foi alguém que vivenciou a inveja, os ciúmes dos seus irmãos. Era para ser morto. Deus usou seu irmão Rubens para livrar a sua vida, mas ele foi vendido como escravo. Ficou longe do seu pai, você conhece a história. Mas foi alguém que não permitiu que a sua fé em Deus fosse abalado. Foi alguém que não permitiu que ser escravo, ser acusado de algo que ele não fez, ter sido lançado numa prisão, estar preso, ele não permitiu que a prisão mudasse a essência de quem ele era. Ele não permitiu que a escravidão, que está longe da sua família, que está sozinho, mudou quem ele era em Deus. O lugar que você está, o ambiente que você está, ou aquilo que você está vivenciando não pode mudar quem você é em Deus. Quando o Senhor permitiu que ele construísse uma família lá, ele teve 2 filhos. E o segundo filho ele colocou o nome de Efraim. Porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa devoção, a nossa compreensão de quem Deus é, de quem eu sou em Deus. Deus me livre que isso aconteça, mas se Deus tirar os meus pais, quem eu sou? Se Deus tirar os meus irmãos, quem eu sou? Se Deus me livre, tirar os seus filhos, quem você é? Eu ainda vou ser a Jaine, filha de Deus. As coisas e as pessoas não podem definir quem eu sou. As coisas e as pessoas não podem definir quem você é. Jesus, ainda que me falte tudo, eu não terei falta de nada, porque tu és o meu pastor e tu és suficiente. Jesus quer te fazer gerar pureza, Jesus quer extrair melhor. Beleza, pureza de alguém que está sendo forjado por espinhos. E que nessa noite nós possamos olhar e agradecer ao Senhor por cada espinhos que nos levam a orar. Jesus, porque o Senhor sabe que nós somos preguiçosos.
O Senhor sabe que nós vamos empurrando com a barriga. O Senhor sabe, Pai, que nós não somos fiéis a Ti como o Senhor é a nós. O Senhor sabe que eu só vou orar, clamar e botar minha cara no pó quando alguém estiver enfermo na minha casa. O Senhor sabe que eu só vou usar a autoridade que o Senhor me concedeu quando alguém precisar. E melhor, quando alguém próximo a mim que eu amo precisar. Aí eu vou lembrar, Deus me deu o poder de cura. Deus me deu o dom, Deus me deu o entendimento. Nós só usufruímos daquilo que recebemos quando o Senhor começa a apertar. E o Senhor nos faz vivenciar momentos e situações para nos levar a fazer aquilo que Ele quer. Isaías 61:3 diz assim: e dar aos que choram em Sião uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você precisa sair daqui entendendo que você foi plantado pelo Senhor para a sua glória. Ainda que hoje você olhe para assim, Jair, eu estou vivendo cinzas, mas o Senhor vai trocar essas cinzas por uma coroa. Ainda que você olhe e fale assim, já ainda estou vivendo pranto, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Paulo, ele diz, eu sei o que é viver em abastança, eu sei o que é viver em escassez, eu sei o que é eu sei o que é ser grato, eu sei o que é vivenciar a alegria, a tristeza, eu sei, eu passei. Mas nós precisamos encontrar em Deus satisfação em todos os momentos. Olhar para Ele e ver a família desabando de brigar. Você não poder parar nem para ler a Bíblia porque não dá. Aí você coloca um fone para ouvir louvor e não dá para escutar também. Vai ser capaz de olhar nesse momento e dizer assim, Jesus, o Senhor basta para mim, o Senhor é suficiente. Quantas vezes eu sinto vergonha de mim, quantas vezes eu disse, Deus, eu não consigo nem orar, mas eu saía da minha casa e eu ia orar no chão, lá fora. Hoje eu não faço mais isso. Eu falava, Deus, eu não tenho como orar. Eu tenho que esperar todo mundo dormir, mas eu esperava para orar. Eu orava lá no pé da escada. Eu orava lá fora. E hoje eu não faço mais isso. Quando você não tiver oportunidade, crie oportunidade para falar com Deus. Já ainda não posso falar alto, fale em espírito. Já ainda não posso louvar, então ora. Já ainda não posso, não sei. Crie oportunidades para falar com Deus. Crie oportunidades para estar na presença do Senhor. Nós criamos, inventamos desculpa e argumentamos com Deus. E ainda ficamos bravos quando Deus nos repreende. Mas nessa noite, crie oportunidades através dos espinhos que o Senhor nos permite ter e viver. Oportunidades para falar com Ele. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor, Tu és soberano, Jesus. Jeremias 17, do 7 a 8 diz, bendito é o homem que confia no homem, cuja confiança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Não tenha medo das estações que o Senhor vai te permitir viver. Você, aqueles que confiam, cuja confiança está no Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Não vou precisar nem me preocupar, porque eu estou plantada a ribeiros de água. A minha confiança precisa estar no Senhor, para que eu vivencie isso, que eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu tenho água. E que, por causa da onde eu estou plantada, que é no Senhor, porque a minha confiança está nele, as minhas raízes, elas se estendem até o ribeiro. E eu não receio quando vem o calor, mas a minha folha fica verde. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Uau! Não receia quando vem o calor. Não tenha medo das estações e das temporadas que você vai viver. Quando vier o calor,
ou uma situação difícil, você ainda vai florescer. A Bíblia está dizendo, mas a minha folha fica verde. E no ano de sequidão, eu não vou me perturbar. Eu não vou permitir que o meu sono seja arrancado, eu não vou me permitir ficar noite sem dormir. Eu não vou permitir que roubem a minha paz. Eu não vou permitir que eu fique desestruturada, desequilibrada. Não, não vou me perturbar. Porque eu sei que no Senhor eu não vou deixar de dar fruto. Irmãos, no ano de sequidão, olha isso, no ano que está te faltando tudo, não se perturbe, porque não vai deixar de dar fruto. Você entende que é nessas condições hostis que Deus os mantém verdes e frutíferos? Nós queremos crescer em outros ambientes, mas Deus nos faz crescer na terra da nossa aflição. A Bíblia diz em Isaías 61:3, e pode se levantar. A Bíblia diz assim: a dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Eu já li, né? Meu Deus. Olhos de alegria em vez de pranto. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus. Era Filipenses, irmãos, perdão. Filipenses 1:12 diz: quero que saibam, irmãos, que o que me aconteceu tem antes servido para progresso do evangelho. Então, tudo aquilo que tem te acontecido hoje, que você não entende, não compreende, vai servir para progresso do evangelho de Cristo. Seja em você, na sua família, na sua vizinhança e até onde o Senhor quer chegar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz em João 15:2: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá, ó, irmão, presta atenção, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Mas todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Então, assim, você está florescendo no deserto. A rosa do deserto, ela é conhecida por crescer em situações assim, e ambientes desfavoráveis, mas ela ainda floresce e ela é uma linda flor. Depois você procura para você ver. E no processo de ser limpo por Deus, porque você está, porque assim, Jesus só vai te limpar quando você já estiver produzindo o que ele quer, e aí ele te limpa para que você produza mais fruto. Então, assim, não é só produzir frutos, é ser limpo para que a gente produza mais. Então, assim, eu entendo que todo momento nós estamos submetidos a processos, mas que em todos os processos você possa olhar e dizer: Deus é comigo, eu sei quem eu sou nele. Amém? Glória a Deus.